Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quinta-feira Santa, que dia maravilhoso, que dia tão feliz. Dentro dessa Semana Santa, a quinta-feira, ela é mesclada de dor e alegria. Porque a gente comemora hoje o dia da instituição da Eucaristia e o dia da instituição do sacerdócio. Por isso alegria, mas ao mesmo tempo um ar de tristeza, porque nós sabemos, um ar de dor, aliás, porque sabemos que o Senhor vai entregar a sua vida por nós. Eu quero rezar com você, meditar com você, a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Jesus, ele prometeu que ficaria conosco até o final dos tempos. Essa foi a promessa que ele fez. Ele vai para o céu falando: eis que estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Você entende isso? Você nunca vai estar sozinho. Nunca. Nós, às vezes, fazemos promessas e não cumprimos, mas quando Deus faz promessa, meu irmão, quando Jesus faz promessa, Ele cumpre. Só que já estaria muito bom se a promessa de Jesus fosse uma presença espiritual. Já estaria muito bom. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Veja, uma presença espiritual. Mas não foi só uma presença espiritual que Jesus deixou para nós. Jesus também deixou uma presença física. Então isso a gente não imaginava. A gente não imaginava que ele deixaria para nós uma presença física. Porque o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, Paulo está transmitindo, Paulo está ensinando a missa. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que foi entregue, na quinta-feira santa. O Senhor Jesus tomou o pão, veja, tomou um pão. Pão. Todo mundo sabe o que é pão. Aquele alimento. Pão é alimento. A maioria das pessoas comem pão para se alimentar. E depois ele deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo. Gente, o que é isso? Jesus está pegando um pão e está falando: isto é o meu corpo. Jesus pegou o vinho e disse: este é o meu sangue. E portanto, o que está acontecendo aqui? Jesus está instituindo o sacramento da Eucaristia. Agora, a sua presença ficará entre nós de uma forma física, de uma forma real, através das espécies eucarísticas. Através da Santa Missa. Gente, por isso, irmãos e irmãs católicos, por isso é tão importante a missa. A missa é o momento onde um pão se transforma no corpo de Cristo, onde um vinho se transforma no sangue de Cristo. E quem deu este poder aos padres? Quem deu esse poder à igreja? Cristo. Todas as vezes que de fato comerdes deste pão e beberdes deste vinho, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha.
E Jesus está dizendo, fazer isto em memória de mim, ou seja, celebrem a missa, façam isso que eu estou fazendo aqui, vocês vão continuar fazendo. Fazer isto em memória de mim, em memória. Toda vez que a gente celebrar a missa, é para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Gente, não tem nada mais sagrado do que a missa. Então, quando a gente celebra a missa, o Senhor se faz presente no meio de nós. Não é à toa que o padre fala, o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde, Ele está no meio de nós. Não é uma brincadeira, o corpo do Senhor está presente no meio de nós, o sangue do Senhor está presente no meio de nós, ou nós não acreditamos na palavra de Deus. Então a missa é o memorial da morte e ressurreição do Senhor. Então quando a gente vai para a missa, a gente deve fazer memória. A gente atualiza o mistério da morte, a gente atualiza o mistério da ressurreição. A gente precisa fazer a experiência do amor de Deus. A missa então precisa ser o lugar onde a gente refaz as nossas forças. A missa é o alimento para a nossa alma. A Eucaristia é a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo no meio de nós. E aqui Jesus está instituindo os apóstolos, o sacerdócio. Gente, que grande mistério, presença real de Jesus entre nós. Não somente presença espiritual, mas presença física. Por isso a gente precisa cada vez estar também fazer com que a nossa presença física esteja perto de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.